O Vasco quer exercer o seu direito de jogar o clássico contra o Flamengo em São Januário. A partir disso, uma fala do presidente do clube onde ele diz que, se precisar, irá jogar sem torcida visitante, causou um caos na torcida rival, onde afirmam que abrirá precedentes para algo que pode ser muito pior, e que seria a falência da cultura do futebol carioca. Numa discussão cercada por clubismo, a princípio eu tinha decidido não me posicionar, mas achei importante esclarecer alguns fatos para que o debate seja justo em meio a tudo isso e claro para ambos os lados. A começar pelo fato de que o Vasco já fez a solicitação oficial para o Ministério Público e o clube pediu para que o clássico fosse realizado com público, sugerindo 90% e 10% dos ingressos para que fosse aceito 90% e 5% em jogos como esse, pelo simples fato de que o clube não quer jogar sem a torcida rival. Essa não é a vontade do Cruz Maltino. A solicitação tem um único intuito: a licitação do Maracanã e as escolhas dos vencedores definiram que o estádio tem um dono nesse momento, mesmo sendo público. E esses donos atuais, apesar de ser um bem público, são Flamengo e Fluminense. Assim como Newton Santos atualmente pertence ao Botafogo por conta de uma licitação também. Então não faz sentido o Vasco aceitar continuar disputando clássicos num estádio que se tornou a casa dos rivais e que principalmente os acordos favorecem o Flamengo. Quando o clássico dos milhões acontece no Maracanã, é o rubro-negro quem fica com os direitos comerciais do estádio, que deveriam ser por direito do mandante. Ou seja, nem lucro o Vasco tem com jogos que acontecem lá em clássicos. Então por que continuar jogando essas partidas por lá? Insistiam em dizer que o Vasco tinha que jogar em São Januário todas as vezes que o clube pediu para utilizar o Maracanã para jogos grandes. Então agora o clube está atendendo a esse pedido e está querendo levar o jogo para o seu estádio. É o seu direito. O Cruz Maltino é o único time da Série A que não tem o direito de jogar todos os jogos da elite no seu estádio. Ah, mas a própria direção do Vasco vende os jogos para fora. Sim, porque essa escolha é nossa e não da CBF, nem do Ministério Público e nem de ninguém. O clube tem o direito de fazer os 19 jogos dentro da sua casa. Sabe por quê? Dizem que São Januário não oferece segurança para a torcida rival, mas estamos falando de 5% da capacidade máxima do estádio. São 1.100 torcedores rivais. O Rio de Janeiro hoje, com os nossos impostos, banca uma polícia especializada em estratégias para segurança nos estádios e nos seus arredores, que é o BEP. São anos sem clássicos em São Januário. Porém, torcidas consideradas rivais como Cruzeiro, São Paulo, Corinthians entram e saem normalmente do estádio e nada acontece. Vasco e Botafogo acontece todos os anos por lá e nada acontece também. Justamente porque temos uma polícia especializada justamente para isso. Então por que o BEP não consegue garantir a segurança dessas pessoas também em um Vasco e Flamengo? Isso é a falência do Estado. Disputar o clássico no Maracanã sempre foi histórico e até romântico para o carioca. Eu mesmo já vi alguns jogos por lá, assim como já fui também ameaçado de morte ao redor do Maracanã também, mas isso não vem ao caso. A questão é que realizar o jogo hoje por lá é favorecer ao Flamengo e colocar os dois jogos do campeonato ao mando do Flamengo. Simples assim. A notícia da semana é de que o rubro-negro e o Fluminense pedirão autorização do Estado para negociarem a venda de naming rights do Maracanã pelos próximos anos. Irão faturar facilmente mais de 300 milhões juntos. Pergunta quanto que o Vasco irá receber desse dinheiro por um bem público? Em R$1. Sabe por quê? Porque o estádio deixou de ser público e está momentaneamente privatizado. Pedimos o estádio para 4 jogos nas últimas 2 temporadas e ambos os times não liberaram, porque não tinha datas e poderia prejudicar o gramado, segundo eles. Então por que o clássico precisa ser realizado em um lugar que deixamos de ser bem-vindos, se o mando é nosso nesse momento? Repito, o Vasco não pediu para fazer o jogo sem torcida. O Pedrinho apenas afirmou que, se precisar ser sem os 1.000 torcedores do Flamengo para que ele possa realizar o jogo em São Januário, que é a nossa casa, e voltar a ter o direito de jogar dentro da nossa casa, ele irá fazer isso. E o Flamengo terá todo o direito de fazer o mesmo na volta no Maracanã. Disseram que queríamos tirar vantagem por manter a data da Copa do Brasil na última temporada após a alteração por conta da data FIFA. E agora estão dizendo que estamos querendo tirar vantagem apenas por exercer o nosso direito de jogar em casa. Afirmam que São Januário é violento e não pode receber jogos desse tamanho. Sinalizadores foram jogados dentro do campo na Neoquímica Arena na final do Paulista e nada aconteceu, mesmo quase acertando um jogador. Enquanto isso, São Januário foi fechado por mais de 100 dias pelo mesmo motivo. O grande problema do nosso estádio é que ele fica no meio de uma favela, mas isso
pouca gente tem coragem de dizer.